Olá pessoal, sejam bem-vindos a este modesto canal onde a gente fala sobre WordPress. Se você não me conhece ainda, meu nome é Marcelo Vieira e eu trabalho com WordPress desde 2012, coisa que eu adoro fazer. Bom, o vídeo de hoje não vai ser bem um tutorial como os últimos que eu adicionei aqui no canal. Hoje eu quero falar sobre um assunto sobre o qual algumas pessoas, me perguntam, especialmente aquelas pessoas mais iniciantes, que nunca mexeram antes com WordPress, mas que queriam começar a criar seus próprios temas, só que tem um pouquinho de receio de iniciar. A pergunta é a seguinte: Marcelo, quanto de PHP eu tenho que saber, eu tenho que dominar para começar a trabalhar com WordPress? Você que é experiente deve estar achando, bobagem falar sobre esse assunto, mas não é bem assim não, tá? Eu resolvi fazer esse vídeo porque não foi uma vez, não foram duas vezes que me fizeram essa pergunta, Ela é constante. Então esse vídeo é mais voltado mesmo para iniciantes no WordPress, ok? Não para gente experiente. Mas antes de responder essa pergunta, eu vou pedir para você dar uma ajudinha aqui para este canal, mas que não vai te custar nem um centavo. Já deixa o seu joinha, porque eu sei que você vai gostar do vídeo. Se inscreve no canal, que também é de graça. Deixa aí o seu comentário, E não se esqueça de clicar no sininho para o YouTube avisar você sempre que tiver vídeos novos aqui no canal. O canal está crescendo cada dia mais e eu agradeço a todo mundo que já se inscreveu. Vai lá e faça isso se você não fez ainda, porque aqui sempre tem novidades sobre o WordPress, tá bom? Bom, então você tem que ser um mestre do PHP para começar a criar temas para o WordPress. Olha só, eu tenho que deixar uma coisa clara antes de começar a responder essa pergunta, O meu público aqui, ele é composto na maior parte por desenvolvedores, programadores, web designers, estudantes de TI, etc. Então é para este pessoal, que eu quero responder esse tipo de pergunta. Porque como vocês sabem, dá para criar sites com WordPress sem usar uma única linha de código, usando os famosos Page Builders. Mas não é para os Page Builder lovers, que eu quero responder, ok? É pra gente como eu aqui, que gosta de se aprofundar de verdade, explorar tudo que o WordPress tem a oferecer. Até para se tornar um desenvolvedor melhor, por que não? Deixa até eu contar uma coisa para vocês, Uma das razões que me fizeram escolher o WordPress para trabalhar foi essa possibilidade, de aprender a desenvolver melhor. É claro que tem frameworks mais robustos, CMS maravilhosos por aí, etc. E nada se compara também ao PHP puro sem intermediários. Mas o WordPress, ele me encantou logo no começo pelo desafio que ele colocava para mim de tentar entender melhor como funcionava o código. Nesses quase 10 anos eu aprendi coisa pra caramba e ainda tenho muito chão pela frente. Já começando a responder a pergunta, eu não sou um expert em PHP, apesar de ter formação como analista de sistemas. E eu comecei com um nível intermediário no PHP. E aprendi muito PHP mexendo no próprio WordPress. Então tá bom, então chega de rodeios, vamos responder a pergunta. O WordPress ele é composto basicamente de arquivos HTML, CSS, JavaScript e muito PHP. Eu diria que para começar a criar seus próprios temas no WordPress, você primeiro não precisa esperar para se tornar um expert em PHP. Mas também não dá para ser um completo iniciante, tá? A menos que você tenha aí uma base bem forte de lógica de programação e talvez venha de uma outra linguagem de programação aí que você domine bem, tá? Não daria para começar a fazer alguma coisa no WordPress sem o mínimo conhecimento de variáveis, de tipos de dados, principalmente de strings, arrays, de operadores, as estruturas condicionais, principalmente o if-else, que é bastante usado em todo lugar. De funções, que são coisas muito básicas, que todo mundo começa aprendendo no PHP. Então, sabendo isso aí, você já consegue começar sem se sentir perdidão ou perdidona, Sem isso é difícil, tá, meu amigo? Eu recomendo estudar um pouquinho antes de meter a mão no código do WordPress. Mas vamos lá para o computador que eu quero dar mais detalhes sobre isso. Bom, eu estou aqui com o meu editor de código aberto. E eu tenho uma instalação completa do WordPress aqui aberta. O WordPress funciona com diversos arquivos PHP, que estão espalhados na raiz da instalação. Aqui e também nessas pastas aqui. WP Admin, WP Content e WP Includes.
O desenvolvedor de temas vai ficar quase sempre focado apenas na pasta WP Content, especialmente aqui na pasta Themes, onde vai ter a pasta do tema que ele está criando. Um exemplo é esta pasta, Fancy Lab, que é de um dos cursos meus. Deixa eu abrir um dos arquivos mais importantes do tema, né, que é este aqui, o functions.php. Dentre os conhecimentos que eu acho mais importantes para quem quer começar a se tornar um desenvolvedor de temas, estão as funções PHP. O próprio nome deste arquivo, né, functions.php, que é um dos corações, né, ou cérebro, sei lá, do tema, já diz isso aí, né? Aqui você pode ter uma coleção de funções que fazem o seu tema funcionar. Você pode até ter um tema sem o arquivo functions.php, já que ele não está listado entre os arquivos necessários do tema. Aliás, você pode ver quais são num dos links na descrição deste vídeo. Mas se quiser criar um tema realmente funcional, uma hora ou outra você vai precisar deste arquivo. E vai ter que saber criar e chamar funções usando PHP. As funções também são essenciais para dominar o uso de dois elementos bastante presentes no código do WordPress, usado tanto em temas, quanto em plugins, que são os ganchos de ação e os filtros. Este aqui é um exemplo bem simples do que eu estou falando. Para você adicionar folhas de estilo e arquivos JavaScript em qualquer site feito com HTML simples, você apenas cria uma linha no head do arquivo HTML e chama lá os arquivos. Um tema WordPress ele usa um padrão próprio. Você precisa definir uma função. Dentro dela você adiciona cada arquivo usando um processo chamado de enfileiramento. E para isso você usa a função WP-enqueueStyle ou WP-enqueueScript. E no final chama uma outra função de nome addAction para disparar esta que você definiu num dos ganchos de ação do WordPress chamado WP-enqueueScripts. Parece complicado à primeira vista, mas é bastante simples. Com o tempo, isso aqui se torna meio que automático para o desenvolvedor. E o conhecimento que você precisou aqui, no momento, foi basicamente saber definir e chamar funções passando os parâmetros certos. Falando em parâmetros, a própria documentação do WordPress ajuda muito nestes casos. Você consegue informações sobre qualquer função com diversos exemplos de uso em 2 sites. Um é o chamado Codex, que é um compêndio de ajuda online, que aos poucos está sendo substituído por uma espécie de manual de desenvolvedores, que é o segundo site. Por exemplo, vamos supor que eu não saiba como usar a função WP-enqueueStyle, qual é a ordem dos parâmetros, etc. Eu posso procurar pela função neste site. E aqui eu tenho toda a referência da função. Eu tenho aqui a ordem dos parâmetros, uma explicação completa sobre eles, o código-fonte da função para você entender como ela funciona, outras funções que são usadas dentro do corpo dela, e aqui embaixo exemplos diversos de uso. Isso tudo aqui é extremamente útil. Além disso, se você entender bem inglês, você pode dar uma olhada no manual do desenvolvedor de temas nessa página aqui. Voltando aqui para o código, bom, tanto o VS Code quanto o Sublime eles possuem uma funcionalidade bem legal que também te ajuda a entender melhor as funções. No VS Code, eu posso clicar com o botão direito em cima do nome da função e escolher Go to Definition, ir para a definição. E aqui eu tenho um arquivo onde a função está sendo definida, com a explicação de como usar ela. Bem parecido aí com o que eu tenho lá no site do WordPress. Agora, se eu for aqui no Sublime eu apenas passo o mouse sobre o nome da função, e eu clico numa das definições. Geralmente todas elas estão na pasta WP Includes. E eu uso isso aqui direto quando eu estou desenvolvendo meus temas. Mas o VS Code é bem mais poderoso, Eu posso, por exemplo, fazer isso aqui, Eu posso ir chamando a função. E ele já me dá os parâmetros enquanto eu digito, Legal, né? Bom, então, como você viu, saber mexer com funções PHP é essencial no WordPress. Elas estão em todos os lugares, em todo e qualquer arquivo PHP do tema. Aí você pode dizer, Ok, Marcelo, funções eu domino. Então o WordPress só tem funções? E orientação a objetos? Tem no WordPress também? Eu tenho que saber isso aí? Bom, seria legal se você soubesse sim, tá?
Mas você não precisa ser um mago do PHP orientado a objetos para criar seus temas, tá? Para começar, poucas vezes ou quase nunca você vai ter que definir as suas próprias classes. Na maioria das vezes você vai mesmo usar classes já definidas pelo próprio WordPress, tá? Vou te dar um exemplo. O WordPress tem um painel de opções conhecido também como Theme Customizer. Você já deve conhecer, né? É aquele painel que aparece quando você vai aqui até o menu Aparência, opção Personalizar. Isso aqui, ó. Basicamente, essa ferramenta é criada por alguns métodos de uma classe chamada WP Customize Manager. Esses métodos eles criam os objetos painéis, seções, settings e controles. Isso é opcional no tema, mas é bastante fácil de fazer. Eu tenho um vídeo aqui no canal, né, que explica direitinho como trabalhar com o Customizer. Dá uma olhadinha no card que está aparecendo aí em cima. Basicamente, você vai precisar, né, de entender como chamar cada método, que no final das contas são funções, né, e passar os parâmetros necessários para cada um deles. Não é nada muito difícil e, como eu falei, é opcional nos temas. Praticamente esse é um dos poucos casos em que você vai ter que se meter, né, com orientação a objetos num tema. Tem também o caso dos loops personalizados, que podem ser criados com a classe WP Query. Claro, né, tem coisas mais avançadas ainda, mas isso aí já dá para o começo, tá? Outro assunto que você deveria saber, né, antes de começar é como lidar basicamente com laços de repetição PHP. Não todos os tipos de laço, tá? O mais usado deles é o laço do tipo while. Esse tipo de laço é imprescindível, né, para criar os chamados loops WordPress. Você também pode aprender um pouquinho mais, né, sobre como esses loops funcionam vendo o vídeo do card aí em cima. Por exemplo, aqui no arquivo index.php, você tem um loop comum, né, que é esse aqui, que é acionado se esta função a havepOsts retornar verdadeiro, ou seja, né, se existirem posts salvos no banco de dados. Caso isso ocorra, né, caso existam posts, o WordPress ele entra no loop while e roda quantas vezes for necessário, até que todos os posts sejam exibidos na tela. O mesmo também funciona para páginas, né, que nada mais são do que um tipo de post diferente dentro do WordPress. Você também pode trabalhar com laços de repetição do tipo for e for each, mas isso em situações mais específicas, né? Sabendo lidar com o loop while já está de bom tamanho. Banco de dados, eu preciso saber também? Olha, é um conhecimento muito bem-vindo, tá? Geralmente você vai ter uma noção de bancos de dados MySQL em qualquer curso de PHP que você fizer aí hoje em dia. Então aquele conhecimento básico já serve bastante. Mas são raros os momentos em que você vai precisar de interagir diretamente com o banco de dados para criar um tema. Para criar plugins aí já é outro caso, mas você pode criar temas sem fazer tanta interação. O WordPress tem uma série de funções que fazem principalmente inclusão e leitura sem você ter que usar propriamente comandos SQL. As poucas vezes em que você vai fazer isso, né, quando usar a classe WPDB, que raramente eu vejo em temas. Geralmente, toda a interação com o banco de dados ela vai se limitar ao uso de alguns métodos da classe WP Query e de outras classes que você acaba aplicando no dia a dia, né, sem nem perceber que está usando elas para manipular ou consultar o banco. Olha, eu acho que é basicamente isso aí. Saber lidar com o básico do PHP, né, como variáveis, tipos de dados, operadores, funções, alguma coisa de orientação a objetos e um pouquinho de conhecimento de laços de repetição, não é muita coisa, né? Sabendo isso aí, que é pouca coisa, você consegue criar qualquer tipo de tema no WordPress e o resto aí são combinações desse conhecimento. Ou seja, não tenha medo, mesmo com pouco conhecimento de PHP, dá para começar a aprender sim. E se essa é a sua intenção, eu já te convido para seguir esse canal. Aqui tem diversos vídeos com noções básicas sobre desenvolvimento de temas. Também te convido a conhecer o meu blog, que é o códigowp.net. Aqui também tem diversos artigos muito legais. E você também pode adquirir o meu livro WordPress para desenvolvedores, para você poder usar aí, né, como material de referência nos seus projetos. E claro, eu te convido para se matricular em um dos meus cursos sobre WordPress. Todos eles são voltados para pessoas como você, que sempre teve vontade de aprender mais sobre WordPress, mas nunca achou um material bom, organizado e completo. Você pode escolher entre os vários cursos visitando o link que está aí na descrição do vídeo.
E usando o link você vai poder fazer o curso que desejar com um belo de um desconto. No primeiro projeto que você pegar aí, né, para fazer, já vai conseguir pagar o valor do curso em mais de 10 vezes. Entra no meu blog também e veja alguns depoimentos de alunos, né, para você ver que vale muito a pena. Veja lá o que alunos meus reais de todos os cursos andam dizendo. E em todos os cursos ainda tem o meu suporte VIP. Eu sempre respondo com atenção às dúvidas, né, de todos os meus alunos. Bom, você viu hoje aqui o que precisa para começar. Tá pronto para o desafio? Então, eu espero você num dos meus cursos. Até mais!